Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Air, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 167, vamos ler os capítulos 19 e 20 de 1 Reis, o capítulo 20 de 2 Crônicas e o capítulo 6 do Cântico dos Cânticos. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Porém, recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo e você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, se você quiser. Ou não, né? Caso você não queira, você é livre para fazer o que você quiser. Como eu disse, é o dia 167, vamos ler 1 Reis, capítulos 19 e 20, 2 Crônicas, capítulo 20 e o Cântico dos Cânticos, capítulo 6. O primeiro livro de Reis, capítulo 19. Elias no Monte Horebe. Acabe contou a Jezabel o que Elias fizera, como passar os profetas a fio de espada. Então Jezabel mandou este recado a Elias: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, não faço contigo o mesmo que fizeste para cada um deles. Elias temeu e se pôs a caminho para salvar a vida. Chegou a Bersabeia de Judá, deixando aí seu servo. Continuou pelo deserto uma jornada de caminho e no fim sentou-se sob uma retama, desejando a morte. Basta, Senhor, tira-me a vida, pois não valho mais que meus pais. Deitou-se sob a retama e dormiu. Mas um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sob pedras e uma jarra de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar. Mas o anjo do Senhor voltou a tocá-lo, dizendo: levanta-te e come. O caminho é superior às tuas forças. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Aí entrou numa caverna, onde passou a noite, e o Senhor dirigiu-lhe a palavra. O que fazes aqui, Elias? Respondeu: o zelo pelo Senhor Deus dos exércitos me consome, pois os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e assassinaram teus profetas. Fiquei somente eu, e me procuram para matar-me. O Senhor lhe disse: sai e fica de pé no monte diante do Senhor. O Senhor vai passar. Veio um furacão tão violento que despedaçava os montes e quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se uma brisa suave. Ao senti-la, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou de pé à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe dizia: o que fazes aqui, Elias? Respondeu: o zelo pelo Senhor Deus dos exércitos me consome, pois os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e assassinaram teus profetas. Fiquei somente eu, e me procuram para matar-me. O Senhor lhe disse: retoma teu caminho em direção ao deserto de Damasco, e quando chegares, unge Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Namsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta e teu sucessor. Aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas eu reservarei para mim 7.000 homens em Israel, os joelhos que não se dobraram diante de Baal, os lábios que não o beijaram. Elias partiu daí e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando com 12 juntas em fila, ele com a última. Elias passou perto dele e atirou sobre ele o manto. Então Eliseu, deixando os bois, correu atrás de Elias. Ele pediu: permite que me despeça de meus pais, depois retorno e te sigo. Elias lhe disse: vai, mas volta. Quem te impede? Eliseu afastou-se, pegou a junta de bois e os ofereceu em sacrifício. Aproveitou a lenha do arado para assar a carne e convidou sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e se pôs a seu serviço. Capítulo 20. Batalhas contra Ben-Hadad da Síria.
Ben-Hadad, rei da Síria, concentrou todas as suas tropas e, acompanhado de 32 reis vassalos, com cavalaria e carros, foi sitiar e assaltar Samaria. Mandou à cidade uma embaixada para Acabe de Israel com esta mensagem: Assim diz Ben-Hadad: Dá-me tua prata e teu ouro. Podes ficar com tuas mulheres e crianças. O rei de Israel respondeu: Como vossa majestade quiser. Sou vosso com tudo o que tenho. Mas os embaixadores voltaram com nova mensagem. Assim diz Ben-Hadad: Mando dizer-te que me des tua prata, teu ouro, tuas mulheres e crianças. Amanhã, a estas horas, eu te enviarei meus oficiais para revistar teu palácio e os de teus ministros. Tomarão o que mais amas e o levarão. O rei de Israel convocou os senadores do país e lhes disse: Reparai e vede como esse homem procura o meu mal. Exige minhas mulheres e filhos, minha prata e ouro, embora não me tenha negado. Todos os senadores e o povo lhe responderam: Não lhe des atenção, não lhe obedeças. Então deu esta resposta aos embaixadores de Ben-Hadad: Dizei a sua majestade: Farei o que me disseste na primeira vez, mas o resto não posso fazê-lo. Os embaixadores foram levar-lhe a resposta. Então Ben-Hadad enviou-lhe esta mensagem: Que os deuses me castiguem, se houver em Samaria pó suficiente para que cada um dos meus soldados possa apanhar um punhado. Mas o rei de Israel respondeu: Dizei-lhe que ninguém canta a vitória ao pôr a espada, e sim ao tirá-la. Ben-Hadad estava bebendo nas tendas com os reis, e quando ouviu a resposta, ordenou a seus oficiais: Apostos! E postaram-se diante da cidade. Enquanto isso, um profeta apresentou-se a Acabe de Israel. Ele disse: Assim diz o Senhor: Vês todo esse exército imenso? Hoje mesmo eu o entregarei a ti, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por meio de quem? O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Pela guarda pessoal dos governadores. Acabe perguntou: E quem ataca primeiro? Respondeu: Tu. Acabe passou em revista a guarda pessoal dos governadores, que eram 232, e em seguida o exército israelita, 7.000 homens. Ao meio-dia fizeram uma incursão, enquanto Ben-Hadad estava embebedando-se nas tendas com os 32 aliados. A guarda pessoal dos governadores começou a marcha e chegou a Ben-Hadad este aviso: Saiu gente de Samaria. Ordenou: Se saíram com intenções pacíficas, prendei-os vivos, e se saíram para combater, prendei-os vivos igualmente. Dizíamos que a guarda pessoal dos governadores havia saído da cidade, e o exército atrás dela. Cada um matou um inimigo, e os sírios fugiram perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu, derrotou os cavalos e carros, infligindo grande derrota aos sírios. O profeta aproximou-se do rei e lhe disse: Vamos, conserva tua vantagem e faze bem teus planos, pois no ano que vem o rei da Síria voltará a atacar-te. Por seu lado, os ministros do rei da Síria propuseram: O Deus deles é um Deus de montanha, por isso nos venceram. Se lutarmos contra ele na planície, os venceremos. Faze o seguinte: depõe todos esses reis, substituindo-os por governadores. Reúne depois um exército como aquele que perdeste, outros tantos cavalos e carros. Lutaremos contra eles na planície e certamente os venceremos. Ben-Hadad deu-lhes atenção e agiu assim. No ano seguinte, passou em revista aos sírios e foi para Afec lutar contra Israel. Os israelitas, após passar em revista e reunir provisões, saíram ao seu encontro, acampando diante deles. Pareciam um rebanho de cabras, ao passo que os sírios cobriam a planície. O profeta aproximou-se para dizer ao rei de Israel: Assim diz o Senhor: Por terem os sírios dito que o Senhor é um Deus de montanha e não de planície, entrego-te esse exército imenso, para que saibais que eu sou o Senhor. Estiveram acampados frente a frente 7 dias. No 7º dia, travou-se a batalha, e num dia apenas os israelitas mataram 100.000 da infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para Afec, mas a muralha caiu sobre os 27.000 homens que sobraram. Enquanto isso, Ben-Hadad, que havia fugido, entrou na cidade, passando de casa em casa. Seus ministros lhe disseram: Vê, ouvimos dizer que os reis de Israel são misericordiosos.
Vamos vestir um pano de saco e amarrar uma corda na cabeça, rendendo-nos ao rei de Israel. Talvez te perdoe a vida. Vestiram um pano de saco, ataram uma corda à cabeça e se apresentaram ao rei de Israel, dizendo: Teu servo Ben-Hadad pede que lhe perdoes a vida. O rei disse: Ainda está vivo? É meu irmão. Aqueles homens acolheram essas palavras como um bom augúrio e, tomando-as ao pé da letra, responderam: Ben-Hadad é teu irmão. Acabe disse: Ide buscá-lo. Quando chegou, Acabe o fez subir em seu carro, e Ben-Hadad lhe disse: Eu te devolverei os povoados que meu pai arrebatou do teu, e em Damasco te darei um bairro como aquele que meu pai tinha em Samaria. Com esse pacto, deixa-me ir livre. Acabe assinou um pacto com ele e o deixou em liberdade. Alguém da comunidade de profetas disse a um companheiro por ordem do Senhor: Fere-me. O outro negou-se. Então lhe disse: Por não teres obedecido à ordem do Senhor, um leão te matará quando te separares de mim. E quando se afastava, um leão o encontrou e o matou. Aquele profeta encontrou outro homem e disse-lhe: Fere-me. O homem o feriu e o deixou em mau estado. O profeta ficou aguardando o rei no caminho, disfarçado com uma atadura sobre os olhos. Quando o rei passava, o profeta gritou para ele. Teu servidor avançava para o centro da batalha, quando um homem se aproximou e me entregou outro homem, dizendo-me: Toma conta deste. Se desaparecer, pagarás com a vida ou com o dinheiro. Pois bem, enquanto eu estava ocupado aqui e ali, o outro desapareceu. O rei de Israel lhe disse: A sentença é clara. Tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta tirou de repente a atadura dos olhos. O rei de Israel percebeu que era um profeta e disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por teres deixado escapar o homem que eu havia consagrado ao extermínio, pagarás sua vida com tua vida e seu exército com teu exército. O rei de Israel foi para casa triste e aflito e entrou em Samaria. Segundo Crônicas, capítulo 20. Algum tempo depois, os moabitas, os amonitas e alguns meunitas vieram lutar contra Josafá. Informaram isso a Josafá. Uma grande multidão, vinda de Edom, do outro lado do Mar Morto, se dirige contra ti. Já se encontram em Hazazon-Tamar, a atual Engade. Josafá, assustado, decidiu recorrer ao Senhor, proclamando um jejum por todo Judá. Judaítas de todas as cidades se reuniram para pedir conselhos ao Senhor. Josafá se pôs no meio da assembleia de Judá e Jerusalém, no templo, diante do átrio novo, e exclamou: Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, o Deus do céu, que governa os reinos da terra, cheio de força e de poder, a quem nada pode resistir? Não foste tu, Deus nosso, que diante de teu povo Israel expulsaste os moradores desta terra e a entregaste para sempre à estirpe do teu amigo Abraão? Eles a habitaram e construíram nela um santuário em tua honra, pensando: quando nos acontecer uma calamidade, espada, inundação, peste ou fome, nos apresentaremos diante de ti neste templo, porque estás presente nele. Te invocaremos em nosso perigo, e tu nos escutarás e salvarás. Quando Israel vinha do Egito, não lhe permitiste atravessar o território dos amonitas, dos moabitas e a montanha de Seir. Em vez de destruí-los, afastou-se deles. E agora nos pagam dispostos a expulsar-nos da propriedade que nos concedeste. Tu o julgarás, Deus nosso, pois nós nada podemos contra essa horda que cai sobre nós. Não sabemos o que fazer, a não ser fixar os olhos em ti. Todos os judaítas, com suas mulheres e filhos, até as crianças, permaneciam de pé diante do Senhor. No meio da assembleia, um descendente de Asaf, o levita Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, teve uma inspiração do Senhor e disse: Judaítas, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, prestai atenção. Assim diz o Senhor: Não vos assusteis, nem vos acovardeis diante dessa imensa multidão, porque a batalha não é coisa vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, quando forem subindo pela encosta de Cis. Saireis ao encontro deles no fim do precipício que há diante do deserto de Jeruel. Não tereis necessidade de combater. Ficai sossegados e firmes, contemplando como o Senhor vos salva. Judá e Jerusalém, não vos assusteis nem vos acovardeis. Saí amanhã ao encontro deles,
pois o Senhor estará convosco. Josafá prostrou-se com o rosto por terra, e todos os judaítas e habitantes de Jerusalém prostraram-se diante do Senhor para adorá-lo. Os levitas, coreitas, descendentes de Caate, se levantaram para louvar em altas vozes ao Senhor Deus de Israel. De madrugada, puseram-se em marcha para o deserto de Tecoa. Quando saíam, Josafá parou e disse: Judaítas e habitantes de Jerusalém, escutai-me. Confiai no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Confiai em seus profetas e vencereis. De acordo com o povo, dispôs que um grupo revestido de ornamentos sagrados marchasse à frente, cantando e louvando o Senhor com estas palavras: Dai graças ao Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Mal começaram os cantos de júbilo e de louvor, o Senhor semeou discórdias entre os amonitas, os moabitas e os serranos de Seir que vinham contra Judá e se mataram uns aos outros. Os amonitas e moabitas decidiram destruir e aniquilar os de Seir, e quando acabaram com eles, ajudaram-se mutualmente na matança. Judá chegou à colina que domina o deserto, dirigiu seu olhar para a multidão, e não viram senão cadáveres estendidos pelo chão. Ninguém se salvara. Josafá e seu exército foram saquear os despojos. Encontraram muito gado, provisões, vestes e objetos de valor. Recolheram até não mais poder. Os despojos foram tão abundantes que demoraram 3 dias para os recolher. No 4º dia se reuniram em Emek-Baraca. Deram esse nome ao lugar, que é conhecido assim até hoje, porque aí bendisseram ao Senhor. E todos os judaítas e os gerossolimitanos, com Josafá à frente, regressaram a Jerusalém, festejando a vitória que o Senhor lhes havia concedido sobre seus inimigos. Chegados a Jerusalém, desfilaram até o templo ao som de harpas, cítaras e trombetas. Os reinos vizinhos foram tomados de pânico sagrado ao saber que o Senhor lutava contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá desfrutou de calma e seu Deus lhe concedeu paz com seus vizinhos. Josafá reinou em Judá. Tinha 35 anos quando subiu ao trono e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba e era filha de Selac. Imitou a conduta de seu pai Asa, sem se desviar dela, fazendo o que o Senhor aprova. Mas não desapareceram as capelas dos lugares altos, e o povo não se manteve fiel ao Deus de seus pais. Para mais dados sobre Josafá, do começo ao fim do seu reinado, veja-se a história de Jeú, filho de Anani, inserida no livro dos reis de Israel. Josafá de Judá aliou-se com Ocosias de Israel, embora este fosse um perverso. Fez isso para construir uma frota com destino a Tarsis. Construíram as naves em Azion-Gaber. Mas o maresita Eliezer, filho de Dodias, profetizou contra Josafá, dizendo: Porque te aliaste com Ocosias, o Senhor destruirá tua obra. De fato, as naves se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. O Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Encontro. Elas: Aonde foi o teu amado, mais bela de todas as mulheres? Aonde foi o teu amado? Queremos buscá-lo contigo. Ela: Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, o pastor de jardins para cortar açucenas. Eu sou de meu amado e meu amado é meu, o pastor de açucenas. Com bandeiras desfraldadas. Ele: És bela, amiga minha, como Terça, igual a Jerusalém tua formosura. Terrível como esquadrão com bandeiras desfraldadas. Afasta de mim teus olhos, pois me perturbam. Teus cabelos são um rebanho de cabras que descem pelas encostas de Galaade. E a fileira de teus dentes como um rebanho tosquiado, recém-saído do banho. Cada ovelha com gêmeos, e nenhuma sem cordeiros. Tuas faces, por entre o véu, 2 metades de romã. Se as rainhas são 60, 80 as concubinas, sem número as donzelas, uma só é a minha pomba, sem defeito. Uma só, predileta de sua mãe. Ao vê-la, as jovens a felicitam, e as rainhas e concubinas a louvam. Elas: Quem é essa, que surge como a aurora, formosa como a lua e límpida como o sol, terrível como esquadrão, com bandeiras desfraldadas? Ela: Descia ao jardim das nogueiras, para examinar os brotos do vale, para ver se as videiras floresciam, para ver se já se abriam os botões das romãzeiras. E sem sabê-lo,
me encontrei na carruagem com meu príncipe. Pai do céu, nós te louvamos e agradecemos. Agradecemos por essa oportunidade de caminhar pelos livros de reis, conhecer a história dos reis e o livro de crônicas também, ver a história da família de Jesus, a história do povo que escolhestes, com suas falhas e defeitos, com suas derrotas e suas vitórias, porque sabemos que és o Deus de nossas falhas, de nossos defeitos, o Deus de nossas derrotas, és o Deus de nossas vitórias. Portanto, entregamos a Ti nossos corações hoje e sempre. Por favor, aceite-os. Por favor, aceite nossas vidas com nossas vitórias, nossas derrotas, nossas falhas e com tudo o que somos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, nossa, lemos bastante coisa hoje. Mas foi legal, foi bem legal. O livro de 1 Reis está chegando ao fim. Faltam apenas alguns capítulos em 1 Reis e vimos a história no capítulo 19 de 1 Reis de Elias, ele fugindo de Jezabel. E tem algumas coisas que devemos ter em mente aqui. Então, logo após a vitória de Deus através de Elias sobre os profetas de Baal, no Monte Carmelo, o que acontece? Elias foge de Jezabel e ele fica muito desanimado. E eu queria destacar isso rapidinho. Elias fica tão desanimado depois de ter vencido que ele até reconhece sua própria fraqueza. Ele diz: "Basta, Senhor, tira minha vida, pois não valho mais que meus pais." E isso demonstra humildade. Ele não está se gabando depois de derrotar os profetas de Baal. Na verdade, ele nota a sua própria fraqueza. E o que acontece? Mesmo vencendo, ele diz: "Senhor, deixe-me morrer agora. Tire minha vida, por favor." Agora, isso é muito interessante, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. Após derrotas, após uma grande humilhação ou constrangimento, a pessoa fala: "Eu não quero ser visto, eu não quero que falem comigo, não quero que olhem para mim, queria estar morto." Mas eu também já vi acontecer a pessoa, depois de vencer, de cumprir sua missão, tipo, quando ela não tem mais batalhas para lutar, porque o ministério de Elias agora está quase acabando. Assim, ele ainda vai fazer mais algumas coisas, não se preocupe com isso. Mas o grande momento, a grande batalha, meio que já acabou. E eu percebi isso, que muitas vezes, no início da vida, a pessoa pensa: "Ah, eu tenho todas essas batalhas para lutar, tenho todas essas coisas para conquistar, tanta coisa para fazer", sabe, com entusiasmo. Mas aí chega no meio ou no fim da vida e ela fala: "Não tem mais o que fazer. As partes mais legais, as grandes coisas da vida já passaram." E aí esse grande desânimo se instala em seus corações. Eu fico pensando se não é isso que está acontecendo com Elias aqui. Mas aí o que Deus faz enquanto ele está pensando: "Minha vida acabou", quando ele está pensando: "Jezabel está tentando me matar", quando ele está pensando: "Sabe de uma coisa? Eu poderia continuar, mas para quê?" Nesse momento, Deus fala com ele. Ele diz: "Levanta-te e come." Ele dá pão para a jornada. Ele dá alimento suficiente para o caminho que ele vai fazer. E é isso que acontece conosco, Que sim, podemos pensar: "Ai, meu auge, meus anos dourados já se foram." Mas o que Deus nos diz? Ele diz: "Levanta-te e come." Ele nos chama a comer o pão para o caminho, E na Igreja Católica temos uma coisa chamada viático. É V-I-A-T-I-C-O, viático. Que é a última vez que uma pessoa recebe a Santa Comunhão. A última vez que ela recebe o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia é chamada de viático, Quando padres ou outros membros da igreja levam a Eucaristia aos hospitais e asilos sempre que alguém está doente. Se eles puderem receber a Eucaristia, chamamos de viático. E viático significa pão para a viagem, pão para o caminho, alimento para a jornada. E é no sentido de tipo: você ainda não acabou, ainda tem chão, tem caminho a se percorrer. E essa é a declaração de Deus para Elias aqui. Você ainda não acabou. E é isso que estamos dizendo aos homens e mulheres quando eles recebem a Eucaristia pela última vez. Estamos dizendo: vocês ainda não terminaram. Talvez sua vida nesse mundo possa estar chegando ao fim, mas o Senhor tem muito mais planejado para vocês. E essa é a boa notícia. Sim, vai chegar uma hora que nosso auge, nossos melhores dias, ficarão literalmente para trás. Bom, não sei se literalmente, mas nossos melhores dias ficarão para trás. E o que vai nos restar? Bom, Deus, o próprio Deus. O que nos resta é passar a eternidade com Ele. E essa é uma das razões pelas quais nós, como cristãos, não precisamos ficar desanimados, não precisamos sentir isso que Elias sentiu, embora acabe acontecendo. Às vezes acontece com a gente de ficar: eu consegui o que eu queria, mas agora eu estou triste porque eu não tenho mais o que fazer, O que vem depois? E então o Senhor diz: não, levante-se e come, porque tem mais. E aí o que acontece depois disso é que Elias vai para o Monte Horebe e ele se encontra com Deus, Ele encontra com o próprio Senhor. Tem a tempestade, o vento forte, o terremoto, o fogo, porém Deus não estava no fogo, não estava no vento, não estava no terremoto. Ele ouviu a voz de Deus na brisa suave. E isso é tão incrível, porque Deus muitas vezes fala conosco bem baixinho e queremos que Deus fale conosco com um microfone alto-falante, Queremos que Ele esteja lá no nosso WhatsApp, sempre que quisermos uma resposta dele é só perguntar e ler o que Ele nos responde. Porém,
muitas vezes Deus fala conosco baixinho e nossas vidas estão tão cheias de barulho que não ouvimos sua voz. Então isso nos lembra de abaixar a música, diminuirmos o barulho para que possamos ouvir sua voz. E acho que isso faz parte desse podcast, né? Estamos dizendo, Deus, eu quero que você fale. Eu sei que você quer falar comigo, sei que está falando comigo, portanto, deixe-me ouvir sua palavra. Vou abaixar o volume das outras coisas e ouvir esse podcast para que eu possa ouvir sua voz. E por fim, temos mais algumas coisas em 1 Reis. Aliás, perdão, mas só para deixar claro, tudo isso está acontecendo mais ou menos no norte, né? Tipo, Elias foi até o Monte Horebe, que fica bem para o sul, o Monte Sinai, né? Mas todas essas outras coisas estão acontecendo no norte. Então Elias volta e em Damasco ele unge Azael, rei da Síria, ele unge Jeú, rei de Israel, e depois unge Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. E vamos ver essa troca em breve. E Elias chama Eliseu de um jeito bem estranho, né? Ele joga o manto sobre Eliseu e depois se afasta. Daí Eliseu corre atrás dele e diz, deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, né? Deixa eu me despedir deles. E Elias fica tipo, ué, vai lá. Eu te mandei você fazer alguma coisa? Tipo, sei lá, você jogou sua capa em mim? Isso significa alguma coisa? E daí Eliseu mata sua junta de bois, ferve a carne e dá ao seu povo para que comam. Basicamente ele está queimando as pontes. Tipo, agora não tem mais volta. Ele tá dizendo, não posso voltar a ser um fazendeiro arando. Agora eu sou um discípulo de Elias. E tem algo muito forte nisso e vamos ver mais sobre Eliseu nos próximos dias. Mas também no capítulo 20, só mais algumas coisas sobre Acabe. Acabe é do norte, né? Acabe entra em guerra com os sírios e ele tá indo bem. Deus ajuda ele, né? Deus dá instruções e ele tá vencendo. Mas Acabe não é um bom rei, né? Ele é um dos reis ruins. E Acabe demonstra misericórdia a Ben-Hadad, o rei da Síria, e ele não deveria ter feito isso. O profeta diz isso a ele, né? Que ele cometeu um erro. Então Acabe volta para casa triste e aflito e vai até Samaria. E amanhã vamos ver o que acontece mais nessa história. E última coisa. Agora em 2 Crônicas, porque temos que falar sobre isso, né? São dois livros diferentes que estamos lendo. 1 Reis e 2 Crônicas. 1 Reis está falando sobre o que está acontecendo no norte com Elias, o rei Acabe, né? Mas 2 Crônicas ultimamente está falando mais sobre o que está acontecendo no sul com o rei Josafá. Lembra? Filho de Asa. Ambos foram reis muito bons, porém Josafá foi melhor que Asa, porque Josafá derrubou os templos de falsa adoração, os ídolos, essas coisas, e vimos Deus defendendo o povo de Judá e Jerusalém contra os amonitas, os moabitas e os sírios. Eles aparecem com um exército gigantesco e Deus diz, vão até lá e confiem em mim. Continuem com o seu louvor e verão que eu lutarei por vocês. E é isso que acontece. Eles nem precisaram lutar porque os moabitas e os amonitas se voltam contra o povo de Seir e depois uns contra os outros e tudo que o povo de Judá e em Jerusalém tem que fazer é pegar os despojos. E isso é tão forte e importante para nós também ter essa ideia de que, assim como lá atrás no livro de Êxodo, que Deus dizia, eu lutarei por vocês, tudo o que vocês precisam fazer é ficar firmes. Apenas fique aqui e eu lutarei por você. Enfim, pessoal, tivemos bastante leitura hoje, muito tempo, mas valeu a pena, não valeu? Mesmo com tanta coisa para absorver, vocês continuam aqui se mantendo firmes, porque já é o dia 166, vocês continuam rezando, eu continuo rezando, por favor, rezem por mim, eu estou rezando por vocês. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para vê-los amanhã. Deus abençoe.